Oi, pessoal. Aqui Maurício Longo, deixando Strack do Mundo Exponencial. Hoje para conversar com vocês sobre uma iniciativa do Facebook para a criação de uma criptomoeda. Essa é uma notícia que não é nova, né? Já tem meses que isso está sendo comentado, mas agora surgiram novas informações. E é interessante porque esse foi o tema do primeiro programa que nós gravamos aqui para o canal, juntos, né, esse ano, e é agora novamente o tema do nosso programa de número 70. E o que surgiu de novidade é o anúncio de um consórcio que o Facebook está puxando, chamado Consórcio Libra, que conta com a participação de players de peso, né? Mastercard, Visa, Booking, PayPal, Uber e Lyft. Então, tem aí empresas grandes de todos os segmentos, mobilidade urbana, viagem, os gigantes do meio de pagamento, né, e combinados com uma quantidade de usuários enorme do Facebook, né? É um bocado de peso, né, Alexandre? Lá atrás, quando a gente fez o primeiro vídeo, já nos causava espanto o tamanho do poder que isso traz para uma só empresa, né? E agora, quando a gente começa a tomar maior conhecimento dos integrantes desse consórcio, é ainda mais assim assustador o tamanho do poder que pode se concentrar na mão de uma empresa como o Facebook, porque, ou seja, uma rede social com mais de 2 bilhões de participantes, ou seja, estamos falando aí de 2 bilhões e 300, se eu não me engano, que acho que foi o último número divulgado, é maior do que a população de qualquer país, ou seja, individualmente, e vamos combinar que estamos falando aí de um terço da população do mundo. Entre um terço e um quarto. Nesse momento, ou seja, é muito poder concentrado na mão de uma só empresa. Resta saber se isso vai passar pelas instituições e pelas regras antitrust aí, porque os países como Estados Unidos e outros países no mundo estão de olho nesse poder concentrado na mão das grandes empresas. Então, acho que o desafio é saber se isso vai à frente do ponto de vista de legislação, porque obviamente que do ponto de vista do Facebook vai à frente, porque o consórcio não só existe, como já tem aí alguns membros, você citou 5 ou 6, mas tem mais de 20 a 30 membros já nesse momento, com a expectativa de chegar a 100 membros, gerando um fundo de investimento para a criação dessa moeda de cerca de 1 bilhão de dólares, porque cada membro vai contribuir com 10 milhões de dólares, segundo a notícia que foi divulgada essa semana. Então, a dúvida do momento é, será que isso vai passar? Será que os países vão deixar isso acontecer? Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios. Se você gostar do que você vir e ouvir aqui, deixe o seu like, porque o feedback é interessante para nós. Essa é uma boa preocupação, porque vem se falando já há algum tempo que as grandes empresas de tecnologia representam um risco, vamos dizer assim, para a sociedade, de certa forma, devido ao nível de informação que elas detêm a respeito de cada um de nós, né? E o passado dessas empresas não é assim, a melhor referência para a capacidade delas de lidar com essas informações de uma forma segura e uma forma que respeite, vamos dizer assim, as pessoas que são, vamos dizer assim, os donos das informações de verdade, né? Acho que, inclusive, já em função dessas preocupações regulatórias e de possíveis ações do governo americano, a empresa que o Facebook criou para puxar o consórcio foi criada na Suíça, né? Lógico que o governo americano, de qualquer forma, vai poder exercer uma influência pesada aí em cima da empresa mãe, que é o Facebook nos Estados Unidos, mas a empresa que puxa o consórcio, de fato, está baseada na Suíça. Essa combinação de empresas, ela tem um potencial muito grande, porque o Facebook, ele
traz uma quantidade enorme de usuários. Agora, empresas como Uber e Lyft são empresas de uso diário, de serviços de uso diário das pessoas para se locomover. O Booking, uma empresa onde as pessoas procuram os hotéis para poder viajar, e PayPal para você fazer pagamentos de qualquer espécie. As grandes empresas de cartão de crédito também, com o alcance de você poder fazer pagamentos em praticamente qualquer lugar do mundo. Quando você junta isso tudo, você tem um potencial da criação de um ecossistema onde aquela moeda já sai sendo aceita num monte de coisa que as outras não são, né? Nenhuma das outras é. Né? A questão da aceitação, obviamente, por si só já é gigante, né? Mas o que me chama muita atenção é esse poder de banco central que o Facebook vai ter, né? Ou seja, esse poder de controlar uma moeda com uma circulação gigante, levando-se em conta, ou seja, os objetivos que ele tem de poder transacionar usando todos os seus serviços de Messenger, né? WhatsApp, o Messenger e os outros serviços que a gente ainda não sabe a amplitude de todos os possíveis usos que o Facebook vai colocar para essa moeda, mas diante de todos os serviços que poderão estar transacionando com essa moeda, o Facebook vai ter um poder de banco central muito superior a qualquer banco central, porque ele vai conseguir ter indicadores em tempo real. Nenhum banco central dispõe desse mecanismo. E o Facebook vai dispor de um mecanismo que nunca antes na história ninguém teve esse poder, saber exatamente como que vão os indicadores da economia, ou seja, diante do tamanho, da amplitude de todos os serviços que podem estar usando a moeda, diante de todas as informações que nós, como os usuários das redes sociais, colocamos já da nossa vida pública e privada mesmo, que a gente acaba transformando em pública. E agora, todos os consumos que a gente faz e nos diferentes serviços usando a moeda digamos assim, é algo realmente que nunca se viu na história, né? Ou seja, é muito poder concentrado na mão de uma única instituição. Eu realmente acredito que isso não vai conseguir sobreviver por muito tempo do ponto de vista de legislação. Apesar de que, por outro lado, eu também tenho uma dúvida real de até quando não vai surgir um serviço que seja completamente descentralizado, porque esse é centralizado, né? Esse é um serviço que está na mão de uma empresa e agora de um consórcio, então é completamente centralizado, ou seja, tem dono, tem controlador, né? Diferente de uma iniciativa como a gente viu há algum tempo atrás, e que ainda está aí até hoje, como do Bitcoin, que é completamente descentralizado e tem escassez, né? Ou seja, você sabe a quantidade de moedas que serão fabricadas pelo algoritmo e se esgotam. Então, isso tem um comportamento completamente diferente de uma entidade onde a gente não sabe exatamente ainda como vai ser essa moeda, mas a gente não sabe que capacidade essa entidade tem de colocar mais moedas e retirar moedas desse mercado. Ou seja, é algo completamente novo, realmente com um poder de banco central, pelo menos ao que se sabe até agora. O que parece até o momento, né? E acho que essa é a questão, a gente ainda tem poucas informações, o que tem-se de informação é de que cada participante do consórcio vai ter um nó na rede, vamos dizer assim, do blockchain dessa criptomoeda. É uma das, vamos dizer assim, dos benefícios de você fazer parte do consórcio, é você ter o seu próprio nó. E aí vem a questão de como funciona a autoridade dentro dessa criptomoeda, que é uma coisa que a gente não tem nenhuma informação ainda. Mas o potencial do que isso pode fazer é enorme, que leva à lembrança e à reflexão, pegando tudo que você falou ainda agora, do famoso Grande Irmão de George Orwell, de 1984, né? Que você ter um conjunto de organizações trabalhando juntas que tem todas as informações sobre a sua vida pessoal, sobre o seu deslocamento pela cidade, sobre as suas viagens, sobre as suas compras, né? Tudo indo parar no mesmo lugar, vamos dizer assim, ou
acessível, vamos dizer assim, pelas mesmas empresas, né? Dando um panorama aí da sua vida total, né? Então, a própria questão de privacidade e, de certa forma, segurança, vamos dizer assim, também entra em questão aí de uma forma, eu diria até contundente, né? Passa a ser uma questão realmente assim, quem tem acesso a todas essas informações a seu respeito? Porque a gente já viu no passado recente que o Facebook não teve problemas em vender informações sobre seus usuários para empresas que queriam pesquisar essas informações, né? Exatamente. E tem uma questão aí que você passou e que é fundamental, que é o fato de que é difícil escapar do tentáculo de todas essas empresas que estão envolvidas, né? Porque elas já se transformaram em empresas do nosso dia a dia. Algumas delas bastante antes, inclusive, dos mecanismos eletrônicos. Estamos falando de Visa e Mastercard, que são muito anteriores até a internet. Então, ou seja, são empresas que já detinham informações significativas, mas que estavam isoladas dentro do seu segmento. A gente não está vendo aí quais são os outros elementos a entrar no consórcio, mas imagina se entram no consórcio também seguradoras e empresas de saúde. Falta o quê para essa entidade conhecer absolutamente tudo de você? Porque ela já tem o que você pensa, porque você coloca livremente lá nas redes sociais. Ela tem as fotos que você tira, porque você também coloca nas redes sociais dela. Ela sabe exatamente o que você conversa, porque você usa os mensageiros dela. E aí agora você ainda tem uns consórcios que sabem para onde você se locomove, com um detalhe que pode passar desapercebido, mas que não passa por nós aqui, por isso vamos comentar, é que ela sabe para onde você está se deslocando agora. Não é que ela sabe para onde você se deslocou, ela sabe onde você está se deslocando agora, porque se você estiver se deslocando com alguma dessas empresas, ela sabe onde você está agora. Ainda por cima, ela vai saber aonde você vai estar hospedado, porque também tem as empresas de hospedagem que fazem parte do consórcio. Sabendo tudo que você gasta, cara, como a gente comentou no início do vídeo, esse poder nunca teve na mão de ninguém. Nem governo na história da humanidade teve esse poder. Nem os grandes impérios, com os grandes imperadores, detinham tamanha informação, eles detinham poder que podia fazer o que eles quisessem, mas eles não detinham esse conhecimento de todos os membros que fazem parte do império. É assustador, a palavra é essa. É lógico que a gente sabe que não, assim, essas empresas não estão se fundindo nesse momento e que a gente está falando de uma possibilidade de um futuro mais à frente, dependendo de qual é a troca de informação que essas empresas fazem entre si, né? Venham a fazer entre si. Mas o fato é que as transações registradas num blockchain, com cada uma das empresas tendo sua cópia do nó, né? Tendo seu próprio nó, todas terão as informações de todas as transações que foram feitas. Então, há uma visibilidade que está implícita aí, embora não haja o detalhe da transação em si, mas há uma camada que fica exposta, que é o que garante, aliás, a autenticidade da transação, né? Isso daí, como você bem comentou, tem uma questão que é fundamental, ou seja, o banco de dados, como é um blockchain, cada elemento do nó vai ter acesso a todo o banco de dados para poder fazer com ele supostamente o que bem entender, né? Porque cada um tem acesso ao nó, vai poder usar da forma que melhor lhe convier. Para mim, isso é de uma mudança tão grande que até hoje, ou seja, quando as empresas se fundem, você tem os organismos reguladores tentando evitar que haja aí um problema de concentração de poder, né? Ou seja, a questão das leis antitrust e tal, elas entram em ação quando você vai fazer uma aquisição, inclusive ela passa pelos órgãos de avaliação. Em todos os países do mundo é assim. Quando esse consórcio age livremente e o montante dessas informações entre ele está disponível para todos, você não precisa mais fazer aquisição, dado que o bem mais importante
que tem hoje no mundo que a gente vive digital, é a informação, estará disponível para eles. Não precisaram se fundir. Não precisou comprar o outro para deter ativos e conhecimento que existia naquele banco de dados, porque já começaram a compartilhar entre eles agora. Ou seja, as leis realmente nunca pensaram nessa possibilidade, que é muito mais do que uma integração, é uma transação corrente, né? Porque a troca e o pagamento é uma coisa absolutamente corrente, não é uma integração onde eu mando uma informação daqui para lá para ver o que vai acontecer. É instantâneo. A partir do momento que eu pegar e fizer pegar um Uber e resolver pagar com essa moeda, a partir do momento que eu paguei, ele aceitou, a transação está feita, não tem integração, está realizada, já está registrada. Todos vão saber que você fez a transação. Exatamente. Contudo, as informações da sua viagem não vão estar lá, porque elas não são relevantes à transação em si. Sim, sim. Pagamento. Que vai estar lá o registro de quanto você gastou para realizar o deslocamento. E que foi com aquele operador. Aquele operador, exatamente. Bom, as possibilidades são enormes, os problemas possíveis são enormes também. A gente vai ter que aguardar agora e acompanhar o desenvolvimento disso aí, quais são as notícias novas que surgem a respeito disso. Eu acho que a gente deu uma visão geral de alguns problemas e de algumas possibilidades, e agora só mesmo aguardando as notícias para ver quando a gente volta a comentar novamente sobre esse assunto. Levou 70 vídeos para a gente voltar nesse assunto dessa vez, mas eu tenho a impressão de que não vai demorar tanto daqui para frente. Eu concordo com você. E acho que o assunto segurança vai ser bastante debatido na próxima onda de informações, porque ou seja, o Facebook, nos últimos tempos, tem tido vários e vários casos de problema de vazamento de informação, de venda de informação. Ou seja, você ter um consórcio com esse tamanho dessa importância que está se formando em volta dessa moeda, com uma empresa que teve tanto problema de vazamento, qual é a segurança que se tem de que todos esses entes que estão envolvidos nessa criação vão conseguir criar uma tecnologia onde não exista um elo mais frágil que permita vazamentos, e aí nós vamos ter um problema muito grave, muito mais grave ainda, porque as pessoas vão ter informações financeiras das nossas vidas. Então, acho que as próximas notícias vão ir muito em cima dessa questão, porque, como você bem disse, estamos muito próximos da realização, de que isso se torne uma realidade. A data estimada aí para o início disso em operação é no início do ano que vem. 6 meses. 6 meses. Bom, então ficamos por aqui agora, pessoal. Obrigado por ter assistido. Valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço.